Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Marcos 8. O versículo 14 em diante diz assim: Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão só um. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Têm coração endurecido? Temos olhos, mas não veem, e tendo ouvidos, não ouvem, e não se lembram de quando eu parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quanto partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: Vocês ainda não compreendem. Os discípulos estavam ali discutindo porque eles tinham levado um único pão, mas eles tinham passado do lado de Jesus a multiplicação de peixe, a multiplicação de pão há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo. Mas eles estavam discutindo ali sobre a falta de pão. E aí, quando Jesus pergunta, eles sabem a conta certinha da quantidade de cestos de cada coisa. Porque os olhos dos discípulos estavam no milagre, estavam no que Jesus fez, o pós-milagre. O quanto fez de pão e o quanto fez de peixe para alimentar pessoas. Mas esqueceram que eles estavam do lado do dono do milagre. E estavam com um pão ali, preocupados, que só tinham levado um pão. E nós? A gente também. A gente está preocupado com o hoje, sendo que a gente tem dentro de nós o Espírito Santo Consolador. Jesus, quando ele voltou para o Pai, ele deixou o Espírito Santo Consolador dentro de nós. Então a gente tem a presença dele conosco. A gente tem Jesus olhando por nós, continuando a nos entregar milagres. Só que o problema é que a gente está vivendo de milagre em milagre, esquecendo de viver com Jesus. O maior milagre que podia ter acontecido já aconteceu, que foi a ressurreição. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, pela nossa salvação e ressuscitou no terceiro dia. Ele acabou com a morte eterna. Ele vai nos buscar. E a maior revelação que ele podia deixar para nós, porque às vezes, sabe o que a gente fica fazendo? A gente às vezes fica pulando de igreja em igreja, buscando revelação. A gente fica querendo ouvir alguém falar um recado do Senhor para nós, quando a gente quiser saber alguma coisa, basta que a gente entre para dentro do nosso quarto e a gente converse com ele e ele nos responde. Mas a gente quer ouvir profecia, a gente quer ouvir revelação, e tem gente trocando de igreja em igreja para escutar revelação. Se ela vai nessa igreja aqui, não tem revelação nenhuma para ela, não serve. Ela vai trocando de igreja, trocando de igreja. Ou às vezes ela tem um problema numa igreja, tem alguma coisa que não agrada e vai ela embora de novo, achando que ela está procurando o Senhor Jesus, quando na realidade o Senhor Jesus ele está em qualquer lugar. Não adianta você ficar trocando de igreja se ele não estiver aqui, ó, dentro de você. Então a gente precisa, sim, claro que a gente espera do Senhor o melhor e assim, muitas vezes a gente precisa de milagre da cura, a gente precisa de um milagre na nossa vida financeira, a gente precisa de um milagre no nosso relacionamento, a gente precisa de um milagre por um filho, a gente precisa de milagre sim o tempo todo. Mas esse não pode ser a única coisa que nos leva a Cristo. A revelação maior já foi feita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Pela morte na cruz de Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Essa é a revelação que a gente precisa. O resto é relacionamento. E é claro que vai vir milagres, porque ele está todo propenso a nos entregar o melhor para a nossa vida. Mas isso não pode ser a principal causa da gente estar buscando a Deus. Vamos parar de preocupar com o milagre e vamos focar no dono do milagre, no dono da nossa vida, que é Jesus Cristo. Eu desejo uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor sobre nossa vida.
Fiquem com Deus e um forte abraço.